Então, gente, novamente surgindo aqui por um motivo muito importante, a campanha Abril Verde, um movimento nacional que traz principalmente aqui a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a relevância da cultura de saúde e segurança do trabalho no nosso país. E aqui a gente quer trazer para a realidade da nossa empresa, a indústria de forjado São Romão. Essa empresa que possui uma CIPA totalmente atuante, ela nos trouxe aí a oportunidade, através do seu presidente, Maurício Campos, que a gente pudesse então conversar novamente sobre cases de sucesso, né? Trabalhadores que são exemplos, que fazem com que realmente o nosso ambiente esteja cada vez mais seguro e mais saudável. E assim surgiu o TalkSafe. Nós vamos iniciar esse evento nesta campanha do Abril Verde, que depois permanecerá conosco como uma ferramenta educativa da CIPA junto aos trabalhadores, para a gente poder ter esse bate-papo, essa troca de experiências para a prevenção. Ouvir, aprender, reaprender, esse é o nosso objetivo. E hoje a gente traz dois assuntos importantes dentro dos nossos ambientes, né? Nós vamos falar sobre a NR17, sobre a ergonomia. É uma norma que vem principalmente falar sobre conforto, sobre bem-estar, e traz também equipamentos de proteção individual, né? Quando a gente fala ali daquela pirâmide de proteção, de prevenção à integridade física, seja da saúde, seja da segurança propriamente dita do trabalhador, o equipamento está lá, sendo uma das ferramentas principais relacionadas ao trabalho. E a gente tem aqui hoje, muito feliz em recebê-los, o Cláudio e também o Júlio, que vai nos trazer então esses assuntos, temas presentes com certeza na grande maioria das nossas empresas. A gente quer compartilhar com vocês essas boas práticas e que realmente elas sejam hoje, através do exemplo destes trabalhadores, motivo e principalmente oportunidade de seguirmos como exemplo também na sua empresa. A gente vai começar falando principalmente com o Cláudio. O Cláudio pra gente, ele traz aqui a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a NR17, falando sobre conforto, falando sobre bem-estar. Os postos de trabalho, inclusive dentro dessa própria NR, ela diz que ele precisa estar adequado às questões psicofisiológicas do trabalhador. Então a gente está falando do ser humano de uma forma muito geral, né? A nossa empresa é uma indústria de forjados. Então nós temos em nosso ambiente processos produtivos sequenciados, né? A atividade do Cláudio, por exemplo, ele necessita na sua grande maioria do tempo estar sentado para poder se executar, com intervenções realmente daquele processo. Então nós teremos ali um posto de trabalho, uma cadeira que efetivamente necessita estar adequada para gerar ao mesmo o conforto necessário para que ele consiga estar ali durante toda a sua jornada, né? E o Cláudio é exemplo para a gente para isso, no cuidado com esse posto de trabalho, na preparação desse posto, naquele momento em que ele chega, o que ele vai higienizar, que ele vai preparar, que ele vai utilizar, mas que ele também vai cuidar. E aí a pergunta que a gente quer fazer para o Cláudio é exatamente isso, né? Ou seja, o que move a manutenção, esse cuidado dele preparar esse ambiente em que ele vai estar, em que ele vai utilizar? O que ele sente e o que ele pensa que pode fazer com que mais pessoas sigam o seu exemplo? Cláudio, conta pra gente. O interessante do ambiente, a gente fala que ele nunca se encerra quando acabou a jornada de trabalho. A gente já prepara o ambiente para um próximo dia, no dia seguinte. Já começa assim, uma limpeza final já é preparando para o próximo dia e virar, né? Então a gente tem ali muito assim, a parte a gente começa por toda a limpeza, então a gente tem sempre a observação de todo ali o local de trabalho ali, em ter a matriz, limpeza, e aí a gente começa a atividade, tarefa do dia, entendeu? Então nós temos ali, sempre está ajustando ali uma matriz,
na hora que eu estou sentado, sempre está ajudando ali uma cadeira, o encosto da cadeira, sempre está olhando distância entre matriz e cadeira, para poder não ficar muito assim, exigindo ali da ergometria ali. E o dia a dia nosso ali, a dinâmica dela se gera muito no conforto que a gente tem ali. Né? A gente tem um ventilador, tem uma cadeira ali que realmente já está sempre ali sendo acertada ali, porque trabalhando como dupla, né? Uma vez que eu trabalho uma dupla, somos de estaturas diferentes, então a gente está sempre regulando ali a cadeira ali, porque uma hora ele está sentado e eu estou fornecendo material para ele. Outra hora vai ser eu. Então a gente está sempre ali, no caso, está sendo sempre ali procurando, né? Sempre a melhor ergometria ali para trabalho, para que no final da jornada não tenha um desgaste físico, não tenha um desgaste ali. Então, assim, é a soma, né? É funcionário, ambiente, funcionário. Então a gente tem que trazer essa interação do ambiente para poder não ter um desgaste para o dia seguinte, estar sempre inteiro para poder continuar a atividade. E voltar bem. Exatamente, né, Cláudio? Olha que legal que você trouxe, né? Você trouxe para a gente, iniciando pensando assim, olha, eu vou começar bem o meu dia, mas eu tenho que terminar bem o meu dia. E além de eu terminar bem o meu dia, eu tenho que pensar que eu tenho que voltar amanhã. Então eu preciso preparar o dia de amanhã. E essa preparação, ela começa hoje, né? Sim, então eu já começo a fazer a limpeza do meu ambiente, a adequação do meu processo. E além disso, você tem algo que é realmente bacana de você ter chamado, que é a questão de assim, olha, eu não trabalho sozinho. Isso. E o momento em que eu não trabalho sozinho e que somos diferentes, nós precisamos fazer com que esse ambiente ele seja adequado às diferenças. Eu acho que o grande ganho da ergonomia é esse entendimento que você trouxe para a gente. Entender que nós somos diferentes, que precisamos fazer com que as coisas aconteçam e que elas aconteçam de forma que elas se somam, né? Ou seja, que eu posso cuidar dele e ele pode cuidar de mim e a gente se permite ser cuidado, que é o que a gente fala do cuidado ativo, né? E com isso a gente vai chegar muito melhor no final do dia para poder descansar e retornar no nosso outro dia muito mais seguro e também mais saudável, né? Que legal! Foi muito bom a sua fala, a sua contribuição e principalmente os alertas, os toques que ele deu em relação a ajustes, seja do encosto, seja do assento, seja da altura, seja do ambiente, seja da liberdade, seja da amizade, né? do relacionamento com os colegas, para saber que é isso que vai fazer com que a gente tenha uma cultura muito mais assertiva quando a gente está falando de saúde e segurança do trabalho. Né? Que bom, muito bom recebê-lo aqui, Cláudio. E aí a gente tem também o Júlio, né? O Júlio traz aqui, gente, uma das ferramentas, talvez eu acho que é a mais conhecida quando a gente está falando de saúde e segurança, que é o EPI, o tão famoso EPI, que é o equipamento de proteção individual, que diferentemente de muito dos trabalhos que a gente faz, no momento em que a gente vai falar sobre as medidas preventivas e a hierarquia do controle, né? A gente então traz aqui o EPI como aquela, na verdade a escolha é sempre a última na hierarquia de controle, mas é sempre a primeira a ser implementada, até porque pela própria facilidade ali naquele momento e pelo tempo às vezes necessário para que se implemente uma ação coletiva, o EPI ele dá aquela proteção inicial. Só que dentro do nosso processo propriamente dito, que é da indústria de forjados, os equipamentos eles vêm realmente como uma ação complementar, mas permanente. É necessário que se tenha, né, Júlio? E você para a empresa é um exemplo quando a gente está falando da responsabilidade, do uso adequado do equipamento de proteção individual, do cuidado, da troca, da responsabilidade realmente de que eu tenho que cuidar de mim. Se a gente for falar aqui do cuidado ativo, você é aquela primeira pessoa que nos dá o exemplo, cuidar de mim, cuidar do outro e permitir ser cuidado. Né? Quando a gente está falando de equipamento de proteção individual, a gente está falando disso, cuidar de mim. Né? Então, eu preciso cuidar de mim. Eu acho que esse aqui é um ponto fundamental e você traz isso pra gente, né? Então, o que a gente quer aprender com você, inclusive, é o que te move, o que te faz sentir e pensar
para que você tenha todo esse cuidado, esse detalhe em relação a todos os equipamentos que hoje que a gente tem que usar e que você efetivamente utiliza da forma correta, né? E faz todo o gerenciamento desse processo para que você esteja sempre seguro. Conta pra gente. Olha, a primeira coisa é assim, só da gente trabalhar sabendo que tem fornecimento de EPIs para a gente usar, né, precisar. E os cuidar também, assim, em geral, agora, vocês vêm para conhecer, conversar, o Reinaldo está aí. Então, só de a gente saber que tem esse fornecimento para a gente se fica mais movido aí, seria usar, cuidar e zerar de qualquer EPI. Porque eu imagino assim, quando chegasse aí para trabalhar, em geral, os funcionários, se não tivesse condição de estar usando os EPI, imagina como seria, né? A gente sem a luva, sem a proteção, a gente se sentiria assim, indefeso um pouco, né? Claro que o EPI, na verdade, ele minimiza um pouco o acidente, né? Mas só de saber que nós temos ali um EPI, uma forma completa para a gente estar usando, isso aí motiva a gente mais a usar uma máscara, um óculos, uma luva, né? Isso aí a gente se sente mais protegido e mais tranquilo. E a questão também da ergonomia, das cadeiras, isso aí a gente também fica mais assim, tranquilo, né? Sabendo que tem alguém assim, que fornece para a gente e vale a pena a gente ter o zelo do próprio EPI que é fornecido para a gente, né? E o EPI ele é essencial para a nossa tarefa do dia a dia. E às vezes assim, às vezes mais que a pessoa pensar, não estou gostando de usar o EPI, eu não quero usar, mas é normal, né? A empresa que vem passando para os funcionários, a gente está usando. Então a gente se sente, eu me sinto assim, sabe, mais tranquilo, porque quem trabalha de EPI e certa tarefa, certa atividade que a gente vai executar, aquele que está com EPI e que está sem EPI vê a diferença, né? A gente sente, né, que é essencial. É isso que me move mais a gente usar os EPI completo, cuidar e zelar. Verdade. E olha que legal, Júlio, você trouxe várias questões importantes, né, quando a gente está falando de equipamentos de proteção individual. Você falou do ciclo completo quando a gente está falando de gestão de EPI, né? Primeira coisa é realmente você ter uma condição de estoque, de fornecimento adequado, para no momento em que eu precisar, se o meu equipamento danificar, eu vou ser reabastecido, né? Ou seja, eu posso chegar, eu posso solicitar, eu vou receber, a empresa possui a condição adequada do fornecimento. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você trouxe, extremamente importante. A responsabilidade de ter uma empresa, de estar numa empresa que ela realmente é responsável com esse processo. Isso é o mais legal. Depois a questão do treinamento, né? Ou seja, no momento que você traz assim, olha, a gente tem um SESMIT realmente atuante, uma CIPA, uma consultoria que realmente, se eu tive dúvida, se está adequado, se não está, se aquela tecnologia está adequada ou se não, eu tenho efetivamente a condição de fazer com que isso aconteça, né? Depois o processo educacional, para que a gente não se sinta indefesa, eu achei muito bacana a sua fala, né? Imagine eu chegando no meu ambiente, numa indústria de forjados e não ter os equipamentos de proteção individual para usar. Como é que seria isso, né? Como é que seria esmerilhar sem um óculos, sem a massa, sem a luta, ou seja, sem todos os equipamentos necessários? Como é que eu vou trabalhar no martelo sem um protetor auditivo? Ou seja, você veio trazendo questões realmente que é para que a gente entenda a importância de cuidar de mim, não é? E você trouxe outra questão importante de entendimento. Olha, e eu sei que apesar de eu estar usando, ele vai minimizar o processo, mas a responsabilidade também de atuação e de escolha é minha, né? Ele minimiza, ele não evita. Então, a sua fala foi importante. Você trouxe ainda a questão da disciplina, da obrigatoriedade, do entendimento que é norma, que eu vou atender, porque eu entendo que eu sou a empresa, ela me fornece algo que é importante para mim, que eu efetivamente tenho essa obrigatoriedade do uso. Da mesma forma que ela me fornece, eu tenho que cuidar, eu tenho que usar, né?
eu vou trocar, eu vou ser treinado, eu vou tirar as minhas dúvidas. Então, é todo aquele contexto realmente do cuidado com a vida, né? É muito legal, né, gente, receber vocês, ver esse trabalho de evolução, sabe? Ouvir o Cláudio falando dos cuidados ali do posto de trabalho, do colega, ver o Júlio falando, né, do sentimento que ele tem de segurança, de se sentir seguro para poder realizar a atividade. Então, isso é algo que realmente nos move, faz a equipe de segurança também caminhar, porque ela sabe que ela está no caminho certo, porque a cultura ela está evoluindo e os trabalhadores estão caminhando cientes daquilo que é obrigação e daquilo que é dever, como também daquilo que é direito dele, né? E o tal que é isso, gente, né? Essa troca exatamente de experiências como essas que vocês viram. O objetivo principal é a prevenção, a gente quer compartilhar com vocês essas histórias. Com certeza, muita coisa boa vai surgir ainda aí no mês de abril. A gente vai convidar outros trabalhadores para contarem aqui, né, os seus exemplos, aquilo que os motiva, com certeza, a fazer e a ter ações que tornam o ambiente mais seguro e mais saudável, tá? Grande abraço, gente. Até o próximo Talk.